Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Voz Terapia. Esse podcast que ele é meu, seu, ele é nosso. Vamos falar aqui sobre saúde mental, bem-estar, terapia. E hoje vamos falar de um assunto que muitos acham pesado, mas eu acredito que o Guilherme, já estou falando o nome dele antes de apresentá-lo, mas acredito que o nosso convidado aqui ele vai elucidar, vai clarear pra gente esse assunto que é muito importante, que se chama suicídio. Então, já apresentado, mas agora, por favor, Guilherme, por gentileza, se apresente, diga quem você é, aqui veio, fique à vontade e obrigado por ter aceitado o convite. Sou Guilherme, sou psicólogo, trabalho dentro do campo social, da área social e também sou psicólogo clínico. E atualmente venho desenvolvendo, uma atuação dentro da temática do suicídio e também do luto. Então, acho que eu venho aqui hoje com essa proposta de falar e explorar um pouco dessa temática. Sim, bacana. Toda vez que eu chamo... o podcast vem várias pessoas de várias áreas, né? Mas toda vez que eu chamo um psicólogo, eu sempre gosto de perguntar por que a pessoa escolheu psicologia como profissão. Porque cada um responde de um jeito e eu tenho certeza que o seu jeito vai ser outro jeito diferente. Por que você escolheu psicologia como profissão? O que deu na telha aí? Cara, se eu falar que foi uma decisão puramente deliberada, é mentira, né? Eu penso que é algo semelhante ao que aconteceu no Harry Potter, na escolha da varinha lá no Olivaras, né? Sim. É afinidade, compatibilidade e é mais ser escolhido do que escolher, né? Então, na verdade, a psicologia ela apareceu no meio do meu caminho, até porque eu tenho eu acho que o ser humano me instiga, né? E de alguma forma a psicologia pareceu o caminho mais fácil de desenvolver essa curiosidade que eu tinha pelo ser humano, né? Então, talvez a minha escolha se justifique através disso. Pela curiosidade de entender o ser humano. Exatamente. Você conseguiu entender o ser humano até agora? Com certeza não. Subjetivo. A faculdade me ensinou a dizer que tudo é subjetivo. Exatamente. Né? Então, assim, a gente acaba entendendo que é muito mais complexo do que isso parece, né? Sim. Eu acho que aí que está o brilho da psicologia, né? Sim. A gente ter esse momento que a gente se defronta exatamente com essa pluralidade do ser humano, essa riqueza, né, dessa vivência de todos nós, né? Do homem em si. Então, eu acho que é isso. Bacana. O podcast a gente vai falar sobre suicídio e tudo mais, e a ideia aqui é desmistificar e deixar de ser um tabu, né? Então, vamos entender primeiro o que seria o suicídio e, antes de falar do suicídio em si, o que seria uma ideação suicida? Como é que isso acontece e, sei lá, o que você poderia trazer para nós do que é necessariamente uma ideação suicida e como ela permeia? Tá, a ideação suicida ela faz parte, né, do processo complexo do suicídio. E a gente pode entender que ideação, se a gente puder conceituar, basicamente são considerações sobre a morte e o morrer. É claro que, no sentido específico da ideação suicida, essa morte ela aparece como um estatuto de função. O que significa isso? A morte aqui aparece como uma solução para um sofrimento que o sujeito está experienciando. Então, quando a gente fala sobre suicídio e sobre a ideação suicida, a gente está falando dessas considerações. De como a morte ela pode, de alguma forma, aparecer como solução para esse sofrimento. Sim, sim. Então, posso entender que toda pessoa que está sofrendo algum tipo de angústia, ela vai ter ideação suicida ou não? Não exatamente. A gente costuma pensar que a ideação suicida acaba sendo uma vivência universal, mas não, né? Surgem alguns casos específicos e entendo que pensar sobre a morte eu acho que é universal, mas no quesito da ideação suicida é um pouco mais específico. Entendi, perfeito. E quais seriam os sinais que uma pessoa com ideação suicida demonstra? É fácil de encontrar esses sinais? Quais seriam eles até para as pessoas que nos acompanham, que nos assistem, possam identificar e se antecipar a qualquer tipo de incidente? A gente entende que esse processo da ideação suicida, ela acontece dentro de um processo também de sinalização. Então, a pessoa que está sofrendo com essas considerações sobre morte, ela o tempo todo está sinalizando, de alguma forma ou de outra. É claro que às vezes isso não é tão claro, né? Não é uma consideração explícita, às vezes é uma piada, às vezes é um post enigmático. Pode aparecer através também de isolamento, né? Alguma postura agressiva. Isso varia um pouco. É por isso que a gente sempre entende que, a partir do momento que a gente identifica algum tipo de sofrimento, a gente precisa primeiro acolher essa pessoa para que a gente possa entender que tipo de sofrimento é.
Mas essas considerações de morte, elas aparecem em frases, tais como eu gostaria de desaparecer, ou seria bom se eu desaparecesse, ou se eu morresse você, né, se importaria com isso, sentiria a minha falta. Mas são pistas que não são dadas, né, e isso ajuda a gente identificar com maior clareza esse sofrimento de ideação suicida. Tá, então vamos pensar aqui que são alguns sinais. Desde o tipo, seria melhor se eu não existisse, uma venda de algo de muito valor, não necessariamente venda, né, mas um desfazer-se de algo de muito valor, sei lá. Eu amo essa xícara, sempre amei, todo mundo sabe que eu amei, mas do nada eu estou... Toma, Guilherme, é sua, fica à vontade. É de se estranhar. Com certeza, né? Se eu deixo um objeto que é de muita valia para mim, começo a me desfazer das minhas coisas, a emissão de cartas, né? Emissão de cartas? Sim, as cartas são muito conhecidas, né? Dentro, principalmente desse tipo de sofrimento, dentro do processo do suicídio. É por isso que a gente fala que, quando a gente fala desse processo, ele é sempre sinalizado, né? E, sobretudo, a gente pode pensar que a ideação suicida é uma mensagem com destinatário. Sim. Então, de certa forma, a pessoa está falando daquele sofrimento e está indicando isso para alguém. Está endereçando isso para alguém, exatamente. Então, a gente pode pensar que sim, as cartas são muito comuns, né? Cartas, bilhetes, principalmente pós-mortem, ali, quando você, a família, principalmente, identifica essas cartas que são recebidas, etc. Mas, por exemplo, tem uma galera, assim, algumas pessoas que vivem ou então experienciaram algum colega, amigo, familiar que cometeu suicídio, a maioria deles alegam que foi de surpresa. Realmente é pego de surpresa ou eles vão prestar atenção nos sinais? Tudo bem que não dá pra gente julgar aqui, mas a maioria das pessoas falam que não percebiam, não viam, não entendiam. Como a gente pode ter um olhar mais atento para isso? Nós vivemos além dos sinais, né? Sim, a gente vive num momento de uma conjuntura muito individualista, né? Então a gente não percebe o outro e praticamente nós estamos gritando o tempo todo e ninguém está se ouvindo. Então acho que foi até interessante, a gente estava falando um pouco sobre a questão da crise pandêmica, e foi um momento muito interessante porque as pessoas descobriram que tinha alguém morando junto com elas, né? Descobriram que tinha um filho, né? Um pai. Então acho que é mais sobre a nossa percepção sobre esses sinais do que sobre aquele que está emitindo. Sim. Né? Então muitas vezes a gente não está atento ao que está acontecendo, a gente não está atento ao sofrimento do outro. Então é o fato de a gente ser egoísta, individualista e não ter um olhar mais empático para com o outro. Tipo, perguntar, oi, tudo bem com você? Sim. Mais ou menos, basicamente isso. Tipo, opa, tudo bem? Você tá bem hoje? Exatamente, até porque quando a gente fala sobre o suicídio, a gente está falando sobre um tema que é envolto de estigma. Então, quando a gente está falando de estigma, a gente tem aqueles mais comuns, né? Falta de fé, egoísmo, frescura. Se a gente está falando de um tema que tem muitos estigmas, como que a pessoa pode se abrir o suficiente para poder exatamente, né, pedir ajuda, né, convocar a pessoa? Ela já se sente enquadrada. Exatamente. Então, se ela se sente estigmatizada, obviamente ela vai procurar ajuda, né? E, então, esses sinais acabam ficando um pouco mais implícitos exatamente por esse motivo. Também por toda essa questão de estigma, dessa dificuldade de procurar ajuda, etc. E quais seriam os fatores de risco que levam a pessoa a cometer suicídio? Quais são meio que os gatilhos que a pessoa tem para cometer um suicídio? Eu gosto de conceituar isso de uma forma um pouco mais ampla, até porque eu acho que é importante, né? Sim. Dentro da suicidologia, a gente consegue dividir em duas categorias esses fatores, né? Temos os fatores predisponentes e os fatores precipitantes. O que significa tudo isso? Que significa isso aí, que agora você fala em inglês. Você falou um psicologuês hard agora. Mas para ficar fácil, né? Fator predisponente é aquele fator que predispõe. Então, que cria um terreno para que aquele processo de sofrimento se instale. Então, vamos pensar, por exemplo, numa condição de saúde específica. Ela está instalando ali um ambiente, né, que pode gerar essa ideação suicida. Ou até mesmo quando a gente fala de uma conjuntura social violenta, de alguma forma sofre com cerceamento, né? Então a gente pode pensar que esse tipo de fator pode gerar um ambiente fértil para que aquele processo de sofrimento se instale. Né? Então é aquilo que predispõe. E o fator precipitante é aquilo que vem antes da tentativa de suicídio. Então pode ser uma perda, uma situação de humilhação. É como se fosse aquele momento antes da bomba estourar, né? Sim.
E isso é interessante porque geralmente o fator precipitante é dado o estatuto de causa, né? Principalmente na mídia sensacionalista, a gente fala, olha, a pessoa morreu por suicídio devido a tal questão. Uhum. E o suicídio ele é multifatorial, ele é multicausal, então são vários fatores que estão interagindo, né, fatores biopsicossociais. Desculpa interromper, mas é que quando vai para as mídias sociais ou para a grande mídia, é que eles vão tentar achar aí, foi por causa disso. E não entende, tipo, o restante. Aquilo ali foi talvez a ponta do iceberg, ou então só o que estava na frente. E o backstage, né, o que estava atrás daquilo. Será que a pessoa viu? Exatamente. Né? Então é um processo de sofrimento muito complexo, onde a gente pode entender essa interação desses fatores, que nunca é tão simplista assim, de identificar. E isso tudo porque a gente está falando de um ser integral, que é o ser humano. Uhum. Então a gente nunca pode contemplar somente uma via e atestar, olha, esse aqui foi a causa do suicídio. Não é tão simples assim. Sim. Suicídio ele fala de sofrimento nunca é fácil de abordar, né? Nunca é simplista assim. Esse podcast, por exemplo, ele não é fácil de abordar. Algumas pessoas vão ver o tema e vão falar, pô, não vou assistir não, hein? Não vou ouvir não. Exatamente. Acontece, mas necessário. E é uma tarefa árdua, né? Porque falar sobre suicídio, a gente tem que pensar em cada palavra. Uhum. Né? Porque é uma temática que, por si só, pode sim se tornar um gatilho. É verdade. Dependendo de como ela for abordada. Né? Então tem que ter muito cuidado. Mas a proposta é essa, a gente poder falar abertamente sobre isso. Perfeito. Aí tem a questão da predisposição, né? Uhum. E a outra seria? O precipitante. A precipitante. Então, a precipitante seria aquilo que... Como posso colocar? Me ajuda, vamos. Acho que é o próprio gatilho, né? O termo gatilho que você utilizou. Sim, perfeito. Então, vem por gatilhos ou a predisposição que a pessoa tem. Ponto, né? Seria mais ou menos isso. A interação desses dois. Né? Perfeito. A interação dos dois nunca é separado. Nunca. Bom saber. A gente sempre fala que nunca é simplista, nunca é somente um desses fatores. Uhum. E quando a gente está falando de fatores, a gente está falando de vários. Como eu até mencionei, nós estamos falando de fatores biopsicossocioculturais. Sim. Então a gente está falando de um organismo, né? Nós somos um organismo vivo. Nós estamos falando de um psiquismo. Né? A gente está falando de um ser que está inserido dentro de uma sociedade, com uma cultura específica. Então, tudo isso são fatores que interagem e que vão criar esse ambiente de sofrimento que podem desencadear uma morte por suicídio. Perfeito. Aí vem a grande mídia e fala assim, foi por causa disso. Não, foi só que ali onde você entendeu que foi. O resto você não está entendendo. Se ela passar por uma situação no ambiente dela, de trabalho, de família, esse relacionamento íntimo, social, tal, etc. Sim. N coisas, né, que podem ter feito isso acontecer. Né? Exatamente. Então, nunca é tão simples assim. E a gente sempre foge dessas simplificações que existem atualmente. Né? Uhum. É ruim, então, por exemplo, nós tratarmos as causas de suicídio como simples. Porque você está, por exemplo, vamos supor que eu tenho ideação suicida, vi um noticiário onde colocou aquela causa como simples, eu assisto aquilo, me traz mais angústia sobre aquilo, certo? Porque a pessoa não está, as pessoas ou a pessoa não está entendendo tudo que eu estou passando. Porque é visto como uma frescura, é visto como um mimimi, né? Nesse sentido. E aumenta mais ainda o gatilho dela. Sim. Porque se a gente tem um estigma, a gente tem uma tentativa clara de rechaçamento desse sofrimento. Né? Sim. Por isso que a gente claramente não fala sobre o assunto. Primeiro porque a gente tem toda essa questão do estigma. E naturalmente, e aqui eu acho que é um ponto bem interessante, né? Acho que é válido a gente fazer essa outra leitura. Né? Nós estamos numa sociedade de performance, né, de produtividade. Perfeito. E, de certa forma, a angústia não entra nessa equação. Não, você tem que estar aqui, ó. É o imperativo da felicidade. Então, quando a gente para pensar nisso, quando o sofrimento ele é como se fosse um impeditivo para o sujeito performar, logo, quando a gente fala que nós estamos em sofrimento, é como se a gente atestasse o nosso fracasso nessa sociedade. Então, para mim, isso é uma coisa muito importante, porque nós não podemos identificar os nossos próprios sofrimentos, né? A gente não pode falar que a gente sofre. Né? Sim. Não, eu tô bem, pô. É só assim, eu te pergunto, Gui, tudo bem? Você tá bem? Tô bem. Uhum. Você tá mal. Mas eu não vou falar que tá mal. Cara, rede social. Rede social, perfeito. As redes sociais são vitrines de alegria, de vidas perfeitas. De ideais que não existem. De certa forma, a gente está sendo confrontado com essas demandas, essas exigências, e de certa forma a gente não dá conta delas. É verdade. Então o sentimento de fracasso é sempre muito forte, né? Sim. Porque você tá aqui
vivendo uma vida normal, e essa vida normal tem dificuldades, tem problemas, aí você abre o story do bonitão, o cara vai te mostrar que ele, sei lá, tá viajando em Miami, que ele tá fazendo isso, fazendo aquilo, papapá, e você, pô, tô me lascando aqui, velho. E esse cara tá ali, eu sou um fracasso, aí já começa. Exatamente. Né? E além de toda a produtividade, né? Essa questão da autogestão que existe dentro de todo um sistema, né? De todo um projeto também que é sociopolítico. Então tudo isso acaba fomentando esse sofrimento que fica represado. Né? Então hoje a gente não pode falar sobre sofrimento, Instagram não é espaço, não há espaço para falar sobre sofrimento. E naturalmente a gente percebe que é uma das dificuldades em relação, por exemplo, a falar sobre esse tema. Sim. Eu falo muito com meus pacientes que geralmente trazem alguma questão de comparação, trazem alguma questão de autoestima baixa e tal. E eu falo para eles, olha, nunca pegue... Aí tem aquele ditado que nossas mães, nossos avós falavam, não mece a sua vida pela régua do outro, né? Mais ou menos assim. Aí eu falo, ó, não mece o seu Instagram pelo Instagram do outro. Porque, cara, ele tá ali filmando, beleza? Aí ele fecha, ele vai mostrar o que ele quer. Eu vou te mostrar o que eu quero. Não vou te mostrar a minha desgraça. Como você mesmo falou, não visualiza, não gera like, né? Então... Cara, a gente vive numa sociedade do espetáculo, né? Então a gente tá atuando o tempo todo e, de certa forma, a gente faz pequenos recortes da nossa vida ali no story, por exemplo, né? A gente tá pegando o melhor recorte, né? Aquele que tá isento de sofrimento, dos perrengues do dia a dia. Então ali é fácil. Né? Exato. Aí é entender, gente, ó, fica tranquilo, tá tudo bem. Aquela vida que ele mostra pode até ser verdade, mas não é. Como você falou, é um recorte, não é o filme inteiro, é uma foto e não o filme inteiro. Sim, exatamente. Então são pequenos recortes que a gente acaba se identificando e buscando comparação com esse recorte da vida do outro. Exato. Né? E às vezes é um recorte programado, né? A gente monta o melhor cenário, faz as melhores coisas. Eu falo por mim, quando eu vou eu não vou aparecer no cenário ruim, quando eu vou gravar meus stories no Instagram. Eu vou buscar o melhor cenário, vou buscar uma melhor luz, tal, etc. Para que as pessoas tenham qualidade na visão, né? Mas pensa nisso numa pessoa, num influencer. Num cara que vende, entre aspas, vende o corpo, a moça que vende a beleza dela, tal, etc. O homem que vende a beleza dele e tal. Eles vão encher de purpurina aquilo, encher de coisa para ficar lindo e atraente para que você consuma aquilo, aquele produto. Exatamente. Então, a vida do Instagram não necessariamente ela é real, né? É sempre bom relembrar isso. É sempre bom trazer. Por mais que acho que na pandemia muitas pessoas falaram disso, né? Porque não tinha mais cenário para fazer, ficava em casa. Até uma série, eu acho que eu assisti com você, que mostrava esse pessoal que queria ser famosão, assim, nos Estados Unidos, aí eles faziam de tudo. Tipo assim, tiravam foto num avião fake, sabe? Era realmente um avião fake, era um espaço onde tinha ali um cenário de avião e estavam lá. E, sabe, aquele consumo todo, e eles gravaram exatamente na pandemia esse documentário, porque ele era, o que você quer pela fama? Isso. Aí comprava aqueles bots, tal, de fazer like, e não é verdade. Ele mostrava o bastidor que era fake. Sim. São vidas artificiais, né? E de certa forma a gente entra um pouco nessa jogada, né? De artificializar a nossa vida. Então a gente está criando cenários perfeitos, mostrando uma parcela da nossa vida, que geralmente é uma parcela instagramável, né? A gente pode colocar assim, né? Que é mais atrativa. E a gente sabe que o dia a dia ele é um pouco diferente, né? A angústia ela faz parte da experiência humana, ela faz parte da civilização. E é necessário, cara. O quanto que eu falo, gente, é bom chorar, é bom sofrer, não sei, não. Pelo amor de Deus, né? Ninguém quer sofrer, eu não quero sofrer, mas quando isso acontecer, aceite, tipo assim, não fica renegando, aceita. Peraí, deixa eu acolher o meu sentimento de angústia, acolher minha dor, pra entender o que tá acontecendo comigo. Porque é assim que você vai entender. Não quero saber, vou sorrir, vou sair, vou curtir. Não é errado curtir e sair quando você tá triste, mas deixa eu acolher essa dor e entender o que tá pegando aqui, né? É isso que tem que acontecer. Sim, e faz parte, né? Freud mesmo dizia que o mal-estar, ele surge pela nossa inserção na civilização. Então é uma coisa natural, a nossa experiência, a gente vai viver com uma parcela de sofrimento em alguma medida, né? Então acho que o fato da gente tentar rechaçar isso é o que provoca mais sofrimento ainda. Exato. Piora, né? Exatamente. A gente acha que se livra disso, não, piora. É verdade. Agora, já falando de sofrimento, eu vou te perguntar algo que talvez seja óbvio, mas eu ainda assim vou perguntar. Talvez não seja tão óbvio assim. A ideação suicida tem ligação direta com a depressão
todo mundo que tem ideação suicida tem depressão ou não? Como essas duas coisas se encaixam ou não se encaixam? A ideação suicida ela é comumente associada à depressão pelo simples fato de que praticamente em todo o quadro sintomatológico de transtorno depressivo a ideação suicida aparece listada, né? Uhum. Esses grandes manuais de identificação de transtorno, aparece a depressão como um dos sintomas aí da depressão. Mas se a gente parar para pensar e refletir, é um pouco mais além do que isso, né? Mas a gente sabe que essa associação entre depressão e ideação ela é antiga, ela é alvo de estudos, de pesquisas, e sobretudo porque quando a gente fala sobre mortes por suicídio, a gente tem alguns estudos que apontam que 90% dessas mortes por suicídio, esses sujeitos poderiam ser identificados com algum transtorno psiquiátrico, né? E dentro desse transtorno psiquiátrico, desses 90%, a gente encontra a depressão com uma certa prevalecência, né, dentre os outros transtornos e outros tipos de sofrimento. Então a gente percebe que essa relação é íntima exatamente dentro desses dados, dessas pesquisas que vão apontando isso pra gente. Uhum. Né? É claro que existem coisas muito importantes, né? Até porque dentro de um quadro de depressão, a gente identifica questões, como você mesmo disse, né? De inibição, de baixa autoestima, né? Até mesmo de uma autoagressividade. Né? E tudo isso acaba sendo um fator, né? que pode, aí, de alguma forma, estar associado à ideação suicida, que também tem algumas aproximações, né? Sim, entendi. Então, é certo dizer que todo depressivo tem uma predisposição à ideação suicida ou não? É muito ruim a gente ser fatalista ao ponto de dizer que tem uma predisposição. É um fator, como a gente pode dizer, né, predisponente. Então, pode sim fundamentar um terreno ali que em algum momento possa se instalar uma ideação, mas a gente não consegue dizer que todos, né, podem sofrer em algum momento com a ideação. Então, não quer dizer que só porque eu tenho depressão eu vou ter ideação suicida. Mas pode ser que uma pessoa que tenha ideação suicida sofra com depressão. Com certeza, com certeza. E a estatística sempre aponta essa estreita relação entre uma coisa e outra. Uhum, perfeito. Agora a gente está falando tanto de ideação suicida, a pessoa que tem o ato. Como nós, né, conseguimos ajudar uma pessoa que tem uma ideação suicida? Quais são os meios e formas que você, as pessoas que nos assistem ou ouvem, conseguem ajudar? Por exemplo, descobriu-se que o meu vizinho, ele tem ideação suicida, ele tentou suicídio, ele foi um tentante ali de suicídio, e fiquei chocado, fiquei abalado, e me empatizei por ele. O que eu faço? Tem um médico psiquiatra da Unicamp chamado Neuri Botega. Ele é uma baita referência no campo da suicidologia. E ele costuma dizer que o suicídio é um fenômeno, na verdade, uma epidemia silenciada e silenciosa. Uhum. Né? Então a gente percebe que se é uma epidemia que é silenciada e silenciosa, talvez uma das ferramentas que a gente tem, um dos dispositivos que a gente tem para trabalhar essa temática é a escuta. Sim. A escuta talvez seja o maior dispositivo e ferramenta que a gente tem de prevenção ao suicídio. Logicamente, escuta também, de certa forma... a escuta empática. Pressupõe acolhimento. Né? Não é só uma escuta, é uma escuta com acolhimento. Desculpa interromper mais uma vez, que você acabou de falar agora há pouco, que nós estamos gritando e ninguém está se ouvindo. Quando alguém para ouvir, né? Então já opa, você está ouvindo? Você está me ouvindo? A pessoa já fica feliz. Você está me ouvindo mesmo? Você perguntou se eu estou bem, mas se eu estou bem não por educação, mas porque se eu estou bem mesmo. É tipo isso. Exatamente. Eu lembro que no Centro de Valorização da Vida, o CVV, existe até um curso de escutatória. A gente fala muito de oratória atualmente, mas tinha um curso de escutatória. Legal. Exatamente porque a escuta hoje é um artefato raro. Né? Artefato raro, é verdade. Então é importante que em algum momento a gente possa oferecer escuta. É claro que nem todos nós estamos habilitados e qualificados para ter uma escuta específica para um tipo de sofrimento como esse. Mas o acolhimento todos nós podemos conceder. Então é importante que a gente tenha ciência disso. Certo. Agora eu vou, talvez, potencializar a pergunta. Como é que eu posso acolher? Além da escuta. Sim, eu acho que assim, quando a gente está falando sobre sofrimento, a gente está falando de
um afeto que muitas vezes ele primeiro não é nem identificado, a gente não consegue nem identificar o nosso sofrimento. Eu acho que o primeiro passo é ajudar a pessoa a identificar o que está acontecendo, o sofrimento que está aparecendo. Você falando isso agora me fez lembrar, na época que eu atendi algumas pessoas que que tinham ansiedade a nível hard, assim. E aí, algumas pessoas perguntavam o que você tem. A pessoa falava, não sei. E é exatamente isso, ela não sabe o que tem. Estou falando da ansiedade, mas também a depressão é a mesma coisa. Se você perguntar para um cara que tem depressão, ou então uma pessoa que tem tido ideação suicida, se você perguntar para ele o que ele tem, ele não sabe. O que eu tenho que fazer? Às vezes é só ouvir, ou só estar lá, ou ajudá-lo a entender o que ele tem, né? Mas não, acho que é aí que nós entramos num contraponto, que as pessoas já vêm com o intuito de julgar. Ou, igual você falou, falta de fé, falta de Deus, falta de força, né? Sim. Não, e pior, às vezes a gente acha que tem a solução para o sofrimento do outro. Né? Já veio com a cartinha pronta, não, eu fiz isso, resolveu. Exatamente, a gente entra com uma série de prescrições, olha, faça isso que vai dar certo, que você vai melhorar. E o acolhimento não é exatamente prescrição ou solução para um sofrimento. Às vezes é entender que a pessoa identificou o sofrimento, mas ela não tem uma solução clara ali no momento. Sim. E ela vai encontrando essas potencialidades e possibilidades de enfrentamento ao longo, né, do tempo. É claro que é necessário uma escuta qualificada, e por isso que a gente fala sobre a presença de um profissional da psicologia, da psiquiatria, profissionais da assistência, enfim, nós temos aí uma gama que nós podemos pensar. Mas é importante entender que o acolhimento ele começa simplesmente na escuta. Exato. Por exemplo, esse meu vizinho teve ideação suicida, eu me empatizo dele, vou lá, ouço ele, entendendo que ele teve ideação suicida, pergunto se, por exemplo, ele faz terapia ou não. Se não faz, você não quer ir pra terapia, amigão? Tal, posso ir com você. Então, posso tentar viabilizar, contatar algum profissional, tal, etc, para ver se isso rola, né? Exatamente, são diversas possibilidades que a gente acaba identificando e que isso nos ajuda a entender que também, até mesmo o processo de acolhimento e de escuta não é simplificado. Né? Não é simplesmente, a pessoa tem ideação suicida, certo, agora já sei o que devo prescrever para ela. Né? Não é simples assim. Até mesmo nisso a gente precisa ter um certo cuidado. O sofrimento de cada um é muito subjetivo. Sim. Então a gente precisa entender que isso faz parte também do nosso processo de acolhimento. Sim, até porque, agora falando nós como psicólogos aqui, eu não sei se você já deve ter ouvido um monte de gente falar disso, mas quantos pacientes já vieram e falaram assim, eu tentei suicídio e tal, mas fui no psicólogo, na psicóloga e ele falou que era isso, que era aquilo e não, já foi falando o que era e foi falando o que tinha que fazer e não empatizou. Sim. Eu já faço assim, Ele falou, não é assim e tal, então estamos aqui para te ajudar, vou te ouvir, você vai trazer suas dores. Mas quantos, assim, dentro da psicologia, tem profissionais que vão lá e falam assim, não, faz isso, faz aquilo e tudo mais. Né? Sim, é uma lógica diagnóstica, né? A gente vai soltando rótulo para tudo que é canto e não consegue escutar o sujeito que está por trás daquele suposto diagnóstico. Às vezes a pessoa tá com o ouvido tão viciado, né? De tipo, vamos supor que no consultório dela passe, sei lá, quantas pessoas com o diagnóstico, depressão e às vezes com ideação suicida, ele tá tão viciado naquilo que esqueceu de ligar o empatizador, Sim, né? Exatamente. Então, assim, a gente percebe muito disso, né? Eu acho que a sua expressão foi magnífica, assim, a gente tá com o ouvido viciado, cara. A gente já escuta com pressupostos, né? Já escuta ali com preconcepções e a gente não abre espaço efetivo para escuta, né? É o que eu falo por mim, cara. Eu até comentei com você, antes de nós gravarmos aqui, que eu atendi numa clínica e era diretão. Eu tinha que ficar muito atento para não ficar com o ouvido viciado, porque, sem brincadeira, tinha dias que vinha uma galera tudo com crise de ansiedade. No mesmo dia, então na semana as pessoas tiveram toda crise de ansiedade, aí você vai você vai lá e fala tal coisa, aí o outro já vem, isso aqui, faz isso aqui, pô. Tá. Tem que ficar de olho pra você não deixar com que o seu ouvido fique viciado e você não empatize mais, porque é muito fácil. Porque vira uma linha de produção de diagnóstico, né? É isso. Tá produzindo diagnóstico e tá testando um monte de gente. Já mete F41 aí, pô. Sim, F32 aí, tudo exatamente. certo. É fácil. É fácil, né? A escuta é difícil. A escuta, você precisa se desinibir de muita coisa, né? Então, escutar um sujeito é muito difícil. Sim, né? sim. Porque... Por isso que nós somos, são raras as pessoas que conseguem, nós somos psicólogos, né? Porque, cara,
Por que você acha que a psicologia vence hoje? Assim, no sentido de não morreu a nossa profissão. Exatamente. Porque a gente ouve. Todo mundo tá carente de ser ouvido. A gente está na contramão de muitas perspectivas que vão surgindo, né? Então, assim, o próprio fato de a gente estar criticando uma série de movimentos aqui faz parte exatamente da postura da psicologia, né? Essa criticidade que a gente tem. Sim. Agora eu vou entrar no outro nicho aqui. Por que, e assim, talvez seja até muito falado por aí, mas por que tem aumentado o nível, a taxa de ideação suicida entre adolescentes? Por que isso tem aumentado tanto? A gente tem visto aí, não só de hoje, acho que de anos, essa galera que é adolescente ou tentando ou então já cometendo suicídio. O que justifica isso? Você consegue clarear isso pra gente? Se a gente para pensar, o período da adolescência é um período muito complexo e sensível, né? Até porque o adolescente está passando por um processo de transição e luto. Luto de um status infantil, luto de um corpo infantil, luto de pais infantis. Sim. Então, tudo isso gera um momento muito conflituoso, né? Até porque é uma transição onde ele não é mais criança e, ao mesmo tempo, ele já não é adulto. Então, eu falo muito isso. Eu tenho 3, 4 adolescentes que eu atendo. E eu falo muito isso pros pais, na verdade. Eu falo, cara, entenda que... Tô falando assim, na gíria, porque eu não tô no consultório, tá, gente? Tô aqui falando como um colega de trabalho aqui. Falo pros pais, seguinte, eles estão na fase que eles vão, em algum momento da semana, vão ser crianças e do nada vão ser super adultos, críticos, isso e aquilo. Eles vão ficar permeando nessa jogadinha aí até conseguirem se identificar, né? Sim. Demora. Mudanças corporais, hormonais, perspectivas de pertencimento. Existe todo um embate existencial, né? O Winnicott diz que o adolescente quer ser alguém em algum lugar. Sim. Então, se a gente para pensar nisso, existe uma série de conflitos existindo ao mesmo tempo, né? E tudo isso torna a adolescência um período muito sensível exatamente para que apareça a ideação suicida, nessas considerações sobre morte e morrer. Sim. Falando em adolescentes, eu lembrei aqui da psicóloga que veio aqui, a Cíntia Santos, que falou sobre adolescência. E é exatamente isso. É o quanto que essa fase, o quanto que esse período deles é tão difícil. Eles não conseguem se identificar mais como crianças, não conseguem se identificar ainda como adultos. Sim. E ficam naquele limbo. É um limbo, né? Exatamente. Não é só limbo físico, é um limbo psicológico. Porque onde eu vou? O que eu faço? Ajo como criança hoje? Ou ajo como adulto hoje? Aí tem aquela busca por um grupo, por uma identificação, igual você falou, e não consegue achar, né? Porque é o processo que ele vai ter que passar, infelizmente. É um processo felizmente. É um processo de construção subjetiva. E como toda construção, ela não está acabada, né? E aí, acho que o grande sofrimento é exatamente nesse ponto, né? O adolescente, ele quer encontrar um lugar fixo onde ele possa se estabelecer. E como é um processo de construção, esse lugar fixo talvez não exista, né? Todo dia é algo novo. Sim. Eu acho que o grande ponto é ajudar a reconhecer esse processo de construção. É um processo de transição, de construção. Acho que isso ajuda, inclusive, ele a entender que a fase que ele passa, né, é um período, melhor dizendo, que ele passa, é um período que é fundamental para toda a nossa construção subjetiva, para a formação de todas as nossas perspectivas, seja elas perspectivas existenciais, etc. Então, acho que isso é importante para a gente reconhecer que é um período fundamental na nossa existência, né? Sim, e a importância dos pais entenderem isso, né? Porque na maioria das vezes, tá? Pelo menos nos meus casos clínicos, eu vejo que os pais demoram um pouco para entender isso, para assimilar isso, que, por exemplo, seu filho não é mais seu filhinho, mas ele também não é um adultinho. Mas ainda assim eles têm essa dificuldade de assimilar que eles precisam experimentar as coisas, óbvio, com cuidado, com orientação, com monitoramento, né? Você não vai deixar um adolescente solto por aí, mas permitir com que ele experiencie algumas coisas para que ele amadureça, né? Exatamente. Quantos casos a gente vê aí de adulto que não amadureceu, não é adulto biologicamente, né, fisiologicamente, mas não é um adulto mentalmente falando. Sim, então a gente está falando de um momento de autonomia, né, de construção de autonomia, de construção também de frustração, né? A gente precisa passar por todas essas vivências de frustração.
que naturalmente faz parte do desenvolvimento humano. Então, a adolescência é um período onde a gente precisa passar por tudo isso, né, e não negar e não rechaçar nada desses afetos, né? Sim, verdade. Mas ainda assim, o suicídio, o tema suicídio, eu nem sei, cara, de verdade, como eu vou colocar isso na thumb lá do YouTube, não sei como colocar isso na capa, no título, se isso vai ser banido ou não, se o pessoal vai aceitar ou não, nem sei, tô pensando aqui. Por quê? Porque é o tabu. É um assunto tabu. E é difícil falar desse tema e as pessoas aceitarem numa boa. Então vou ter que ver como eu coloco isso até para publicar esse podcast. Mas, sabendo que ele é um tabu, como é que a gente traz isso para o público jovem? Porque, assim, eles até tentam, né? Vamos supor, eles fazem lá, tem a automutilação, tem a tentativa. Mas como que eu chego para ele e falo? Como é que eu dou entrada no assunto? Eu acho que a gente começa um pouco antes, né? E não é só para o grupo etário dos jovens, mas quando a gente fala sobre suicídio, né, e a gente entende que o suicídio ele está circunscrito ali no tabu, a gente só pode ter essa compreensão porque a morte é um tabu. Sim, foi isso que a gente falou no podcast da Cláudia. Sim, a morte é um dilema dentro da nossa sociedade e talvez seja o nosso maior enigma desde que o ser humano se entende por gente. Então, se eu tenho dificuldade de falar sobre a morte e sobre o morrer, eu tenho dificuldade de falar sobre o suicídio. Sim. Né? Até porque, sobretudo, se eu tenho dificuldade de falar sobre o sofrimento, também vou ter dificuldade de falar sobre o suicídio. Então, a melhor forma que a gente pode abordar essa temática é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Falando abertamente sobre o tema, entendendo que a partir do momento que a gente evita falar sobre suicídio, a gente está reforçando todo o estigma que está por trás dele, né? Que está em volta dele. Então, a ideia é exatamente essa, falar abertamente sobre o suicídio, tentando ao máximo desmistificar esse fenômeno, tentando apontar a possibilidade de enfrentamento, dispositivos de potencialidade, de prevenção e pós-venção. Eu acho que tudo isso acaba sendo fundamental, falar abertamente sobre o tema. Sim, perfeito. Você falando isso sobre essa questão de as pessoas não falarem do assunto, velarem o assunto, guardar as devidas proporções e cada coisa no seu tema, mas eu lembro há muito tempo atrás não, há uns 10 anos atrás, que não era falado sobre o sexo com camisinha, não era falado sobre AIDS e tudo isso. E o que mais acontecia, o que tinha nessa época, ou até antes disso, um boom com pessoas com DSTs, com pessoas engravidando um monte de gente por aí, filhos à torta da direita. E hoje o pessoal fala. Hoje, por exemplo, tem um standzinho em qualquer estação de trem com camisinha lá para você pegar e para você usar. Ou seja, quanto mais eu falo, menos acontece. Eu não vou ter os dados aqui agora, mas eu tenho certeza que as pessoas estão muito mais conscientes sobre as DSTs, por exemplo, porque foi disseminada a informação, né? Então, se isso funciona, guardadas as devidas proporções e temas, né? Por que não aconteceria também com o luto, com morte, com o suicídio, não é mesmo? A gente sabe que a educação é talvez a nossa maior ferramenta de prevenção. Exato. Né? Então, é exatamente por isso, quando a gente traz informações que estejam corretas, né, sobre a temática, a gente entende que essa talvez seja a nossa maior dispositivo aí de prevenção ao suicídio. Não é à toa que nos últimos anos a gente começou a falar mais sobre o tema. Isso possibilitou que mais pessoas encontrassem espaço para falar sobre os seus sofrimentos e, naturalmente, a prevenção se instala dentro de tudo isso. Né? Sim, é isso, cara, é isso. Falei até de automutilação agora há pouco. O que faz? Porque assim, na minha experiência como psicólogo clínico, o que eu via de adolescentes com práticas de automutilação era assim, o tempo inteiro. Era até meio que sacado, assim. A pessoa chegava, um calor desgramento, 30 graus, o cara ia de blusa de frio. Eu já falava, você pode, por favor, levantar a manga para eu ver o seu braço? Por favor. Se a pessoa não quisesse, tudo bem, né? Mas aí depois eu já perguntava, você se corta? Você faz isso? Você faz aquilo? E aí, era uma dúvida que eu tinha antigamente. Do porquê que aquela galera, porque essa galera se mutila. Qual que é a pulsão delas? Existem diversas leituras sobre a temática da automutilação, autolesão. Eu costumo pensar que a automutilação é sintoma de um sofrimento represado. Né? Então, um sofrimento que ele não encontra outras vias para ser expresso. E quando ele é impresso no corpo, eu consigo nomear esse sofrimento. Então, vamos pensar o seguinte. Todo o nosso sofrimento ele é abstrato.
Sim. Às vezes a gente nem sabe por que a gente está sofrendo. E a partir do momento que eu consigo nomear isso, eu consigo colocar isso no meu corpo, eu sei de onde está vindo a dor. Uhum. Então, eu consigo agora nomear, falar onde está doendo. Então, esse é um processo que, para mim, faz muito sentido, né? Como se a gente transmutasse uma dor que é psíquica para o corpo. E aí fica mais fácil de nomear isso. Por que isso é tão comum na adolescência? A adolescente tem um baixo repertório emocional. Então, ele está em um processo de construção que ele não consegue identificar o que ele está sentindo ainda, ele não consegue dar nome ao que ele está sentindo. E muitas vezes ele não vai encontrar espaço para falar sobre isso. Então, é por isso que a gente entende, pelo menos na minha leitura, que automutilação é sintoma de um sofrimento represado. Sim. Esse espaço para falar que você acabou de dizer é devido ao fato dos pais não permitirem ou não dar espaço de fala para ele? Tipo, você não sabe de nada, fica quieto na sua. Uhum. É isso? Pensa o seguinte, a gente tem facilidade de falar sobre o nosso sofrimento? Nem, como adultos, não. Principalmente eu escutar o que o outro está falando sobre o sofrimento dele, né? Então, se de certa forma o outro está falando sobre o sofrer e eu não sei lidar com o meu, né? Então acaba tendo esse impasse. A maioria dos pais, eles não trabalham os próprios sofrimentos, né? As próprias angústias. Consequentemente, eles não vão dar abertura para que os seus filhos também abordem isso com eles. Por isso que talvez alguns profissionais da psicologia falam assim, olha, seu filho vai fazer terapia, beleza, ele tá aqui. Aí, durante o meio do tratamento ali, acho legal você também fazer terapia, hein? Porque ali o psicólogo já percebeu alguma coisa, Sim. É melhor você também seguir esse caminho aqui que vai ser bom pra você, né? Exatamente. Filho era um sintoma, né? Exato. Era só aquele que estava aparecendo ali como o conflituoso, mas na verdade era só a pontinha do iceberg. Exato. A necessidade de todo mundo se cuidar, né? Exatamente. Eu não sei se você pensa igual a mim no que eu vou falar, mas na época da graduação, eu tive um professor que falava que psicologia não é canja de galinha que serve pra todo mundo. E assim, a minha opinião, tá? Por favor. Assim como ele teve a dele, eu vou dar a minha. Eu não concordo, né? Porque, eu não sei, na minha opinião, todo mundo, nem que seja um período, precisa experimentar a terapia, porque pode ser que ela descubra muitas coisas e se entenda em muitas outras coisas. E a ideia de fazer terapia, agora voltando para os pais, poxa, que mal vai fazer? Né? Não é canja de galinha, igual ele falou. Ele falou porque canja de galinha faz mal pra ninguém, né? Ele quis dizer isso. Então, realmente, ela pode ser uma canja de galinha e vai fazer mal pra ninguém. Por que eu não posso experimentar essa canja de galinha? Por que eu não posso saber como é que é esse negócio aí? Deixa eu dar uma bicada pra ver se é bom, né? Exatamente. Assim, acho que a grande questão é que a gente começa a olhar para o processo psicoterápico como se ele fosse a solução para todas as coisas. É claro que trazer esse aspecto universalista talvez seja um pouco difícil, né? E fatalista, né? Mas eu entendo que é uma coisa importantíssima, né? A análise, para todos nós, acho que é um recurso, né, fundamental e que possibilita muitas coisas que a gente nem pode imaginar, né? Exato. Não quer dizer que vai solucionar tudo, mas, poxa, se você tem a possibilidade de, como você falou, passar por uma de análise e tal, de se entender, e às vezes vai ser pontual, tem aí a psicoterapia breve, tem aí coisas mais rápidas, entre aspas, né, que é para tratar X coisa, tal coisa. Qual o problema? É canja de galinha sim, professor, que eu não vou citar o nome. É sim, serve pra todo mundo. A hora de você desabafar. A hora de colocar pra fora aqui. As pessoas mais chegadas já sabem de quem eu tô falando. Quem se formou comigo sabe de que eu tô falando. Enfim, deixando as polêmicas de lado e o passado de lado, não guardo mágoa, sou pessoa livre de mágoa. Será? Enfim. Agora, mudando um pouco de assunto dos adolescentes, para voltar pro suicídio no contexto geral. Eu falei de um exemplo de um vizinho meu tentou suicídio, tal, etc. E aí eu pergunto pra ele, você faz terapia? Ele fala, não faço. Faz tratamento? Não faço. Eu consigo obrigar esse cara a fazer? Tipo, pegar bem aqui, filho, você não vai ficar assim, não. Obrigar esse cara a fazer um tratamento ou não é possível assim, quando eu falo obrigar, não sei necessariamente nesse sentido, mas fazer de tudo possível pra levar ele lá e eu consigo, e sem ele querer? Eu entendo que qualquer ação compulsória ela pode surtir efeito contrário. Né? A ideia é que a gente emancipar esse sujeito, né? Primeiro, fazendo com que ele tenha essa possibilidade de reconhecer o seu sofrimento, a partir disso, que ele possa expressar, externalizar esse sofrimento. A gente pode sensibilizar, a gente ajuda sensibilizando, acolhendo, mas a ideia aqui é que ele tenha essa autonomia, essa possibilidade, né,
de forma voluntária, de procurar ajuda, né, e de encontrar suas próprias possibilidades, né? Até porque o sofrimento do outro não é o meu sofrimento. Exato. Né? Então, eu acho que isso é importante a gente entender. Qualquer ação compulsória pode surtir efeito contrário. Sim. Então a ideia é sensibilizar ele, trazer para ele a ideia do quanto isso vem como algo positivo. Ó, cara, isso aí vai te ajudar, tal. E aos poucos, talvez ele quebrante o coraçãozinho dele e fique mais molinho assim e vai. Se ele encontra um espaço de escuta, de acolhimento, dificilmente ele não vai Ele não vai, né? Verdade. Bem dito por Sim. você. Porque é verdade. Se você eu não chego já julgando, só ouvindo, e aí empatizo, ele vai estar suscetível aí. Sim. Né? Ele vai procurar isso como ferramenta, né? Até porque, quando a gente fala sobre ideação, até voltando naquele ponto, a gente está falando de uma espécie de solução distorcida. Sim. A pessoa está pensando na morte como uma espécie de solução para o sofrimento dela. Só que a morte, nesse aspecto, é um esgotamento de possibilidades. Então, você trazer possibilidades efetivas para ela, né, que possam ajudar ela a lidar com o sofrimento sem ser essas considerações sobre a morte, né, possibilita que, naturalmente, que ela busque ajuda. Sim. Né, que ela explore outras perspectivas. Então, é uma questão simples, né? A gente tem muito essa ideia. Poxa, a pessoa não se movimenta, também não se ajuda, meu. Também não se ajuda. Poxa, a gente tá fazendo aqui... Mas a gente para pensar no nosso tempo, né? O nosso tempo, ele é muito subjetivo. Sim. A nossa tomada de decisão, ela passa por um tempo que é nosso. Exato. Da mesma forma com o outro. Às vezes ele não vai agir segundo o meu tempo. Ele vai ter o tempo dele para reagir, para pensar... até mesmo as formas de reação dele podem ser diferentes das nossas, né? É verdade. Então, quando isso é respeitado, eu entendo que abre possibilidades efetivas aí para uma ajuda, né? Perfeito. É saber respeitar, porque às vezes o cara não vai estar ali, a pessoa não vai estar disponível naquele momento para aquilo, ela vai ainda demorar um pouco para entender, ressignificar o que está acontecendo. E a nossa ideia, lógico, eu tô preocupado com aquela pessoa, eu quero que ela faça a terapia, o tratamento de forma imediata. Sim. E aí, se ele não vai naquele momento, eu vou observar, estar atento para que não haja um outro episódio parecido com aquele e não se repita, mas entender que uma hora ou outra ele vai. Importante que não haja falas e olhares e pensamentos de preconceito contra aquela pessoa. E mesmo que haja um risco iminente, né, um risco tanto para a própria pessoa como para outra pessoa, a gente entende que esse processo também pode ser um processo sensibilizado, onde a pessoa ela vai identificar que existe um risco que precisa ser contido. Então, tudo isso é feito através de escuta, de acolhimento. Né? Sim. Existe algum tipo de atividade, ou então alguns tipos de atividade que ajudam, que meio que vão contra e meio que ajudam ao tratamento de uma pessoa que tem ideação suicida ou até mesmo depressão? Eu tomo um pouco de cuidado com essas prescrições, porque geralmente quando a gente fala de algumas prescrições específicas, a gente está, de certa forma, rechaçando um sofrimento que está sendo ali, de certa forma, está gritando para que possa ser externalizado. Né? Então, eu sempre tomo cuidado com qualquer tipo de prescrição, porque a ideação do suicídio é uma ideia. E é uma ideia e uma consideração que ela precisa ser externalizada. Então, a nossa ideia nunca é rechaçar ela, nunca é negar esse sofrimento. A gente sabe dos benefícios de atividades físicas, né? A gente sabe dos benefícios dos hobbies, mas, de certa forma, a nossa ideia aqui é dar voz a esse sofrimento que está tentando aparecer, que está represado. Então, antes de mais nada, eu tomo muito cuidado com qualquer tipo de prescrição. Faça isso para afastar o pensamento de morte. Não, deixe esse pensamento aparecer. O que ele está dizendo? O que ele está querendo comunicar? Se a gente está falando que a ideação é uma mensagem com destinatário, o que ele está querendo dizer? Então, antes de mais nada, escutar. E aí, sim, é claro, eu posso fazer uma atividade física, vai ajudar demais. Posso ter um hobby, com certeza, vai me ajudar a elaborar, a possibilitar outras vias, né, de expressar o que eu estou sentindo. Mas antes de mais nada, tomar cuidado, né, com essas tentativas de afastar, de conter, né, de aplacar o que eu estou querendo externalizar. Sim, muito bom. Exatamente. Agora vamos para o outro público. Falamos do modo geral, falamos dos adolescentes, vamos falar um pouco dos idosos. Eu, enquanto pesquisava um pouco do assunto para a gente fazer esse podcast aqui, para falar sobre esse assunto,
eu vi que mais de 1.200 idosos cometem suicídio no Brasil. Cara, na hora que eu vi, eu fiquei assim, tudo bem. Vamos lá, se a gente fosse dividir pelos dias do ano, tal, etc., talvez seria um pouco, mas ainda assim eu acho um número alto. Me assustou. 1.200 idosos cometem suicídio no Brasil. Por que esse público de idoso ele tá tão vulnerável? Por que eles estão tão necessitados? Eu não sei. Por que eles estão tão vulneráveis? Sim. Eu não sou uma pessoa mais indicada para falar sobre essa população específica, mas a gente pode levar em consideração alguns fatores que eu acho que são importantes sobre a população idosa, né? Primeiro, que é uma população que está em contato muito estreito, né, com as perdas. Perdas de amigos, de familiares, cônjuges, perda do vigor físico, né, diante de toda aquela crítica que a gente estabeleceu de uma sociedade de performance, de produtividade. É uma população que... Já não produzem mais. Exatamente. Que já fica um pouco de lado em relação a essa questão da produtividade, né, são encarados aí supostamente como improdutivos. E tudo isso gera um sofrimento muito específico, além, né, de doenças graves, dores crônicas, etc. Então a gente percebe, se a gente for contar também toda a negligência, né, que a população idosa sofre dentro de um contexto sociopolítico aqui no Brasil, nós estamos falando de um contexto absurdo, né, de sofrimento. Então acho que todos esses fatores que vão interagindo e podem provocar, sim, todo um processo de sofrimento, naturalmente também destinando-se aí à ideação suicida, por exemplo. Sim. Tava falando aí, eu fiz assim, né? Porque eu lembrei de uma fala, não vou lembrar de quem, mas quando a pessoa é idosa, ela vê mais pessoas morrendo do que nascendo, né? Exatamente. Ela já começa a ver pessoas indo embora do que vindo à vida, né? Só as referências vão se perdendo, né? Os amigos que ela tinha contato, que ela cresceu, o seu próprio cônjuge, né? Muitas vezes é muito comum, né, pessoas da população idosa perderem seus cônjuges, parentes, né, parceiros, etc. Então isso tudo provoca um ambiente que é muito sensível, é muito conflituoso, né, e naturalmente também aliado às questões de negligência, a gente percebe que é uma população que de fato está muito vulnerável em relação à temática do suicídio. Aí você também trouxe aquela questão da nossa sociedade ser uma sociedade que foca no produzir. E aí, cara, não tem como, bate de frente com eles, porque realmente eles trabalharam a vida toda, fizeram muito, produziram muito, e nada mais justo do que descansarem. Exatamente. Só que ao mesmo tempo que eles descansam, tem lá a aposentadoria, né, tal, tudo mais, ao mesmo tempo que eles se aposentam, eles sentem a necessidade de produzir. E o produzir não necessariamente é estar numa linha de produção de uma fábrica, é se sentir útil ali, eu posso te ajudar, né? Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Ele sente a necessidade de produzir alguma coisa, né? Exatamente. Como a gente até comentou, se eu não estou dentro dessa lógica de produção, então eu sou atestado como fracasso, né? Como improdutivo, como inútil. Sim. E eu acho que esses termos, apesar de serem termos muito fortes, eles aparecem muito dentro desse estigma do idoso, né? Ele já não é mais útil para uma sociedade que só pensa em produção, só pensa em performance. Sim. Então, visto como estorvo muitas das vezes. Sim. Quantas vezes a gente vê a piada do pessoal falando assim, vou pegar o ônibus 6 da manhã, tá lá aquele velho, por que não fica em casa, por que não fica sem fazer nada, sai mais tarde e tal. Ele tá na necessidade dele, obviamente, deve ter os compromissos dele, mas ele tá na necessidade dele de fazer parte da sociedade, por isso que ele tá ali. Isso é muito interessante porque é uma coisa recente na história da humanidade, né? Até então, pessoas idosas eram consideradas sempre aquele ápice, né, do conhecimento, da experiência, eram muito valorizadas, né? Sábios. Essa transformação abrupta em relação à concepção da pessoa idosa, ela surge depois de todo um desenvolvimento, principalmente da sociedade industrial, do capitalismo tardio, etc., que traz exatamente essa leitura, né, de que se não produz, se não faz parte desse sistema de produção de certa forma de performance, logo é descartável. Eu acho que também uma questão que acho que vai um pouco mais além também da educação e das pessoas perderem os ideais e valores também. Porque, por exemplo, o idoso era visto como um sábio, um cara inteligente, um cara isso, aquilo, venerado muitas das vezes. E aí acho que foi se perdendo esse respeito, esse valor pelaquela pessoa idosa, por aquele público idoso. E aí é somente um cara rechaçado, né? Tipo, é só mais um aí que já tá velho.
Se a gente parar pra pensar, assim, dentro de toda uma lógica mercantil, a vida não é qualificada, né? As nossas vidas não são qualificadas. Uhum. A gente é qualificado enquanto um sujeito que está ali oferecendo alguma coisa. É. Se a gente para de oferecer alguma coisa, a gente para de ser qualificado também. Então, acho que a grande questão não é somente, por exemplo, com a população idosa. É claro que é um público que deve ter toda a atenção. Mas a gente está falando sobre vida, né? E vida que não é qualificada, principalmente se ela não oferece alguma coisa em retorno. Essa lógica que a gente está criticando aqui. Sim, perfeito. Sua colocação foi perfeita. Agora uma outra pergunta, que eu acho que essa, muita gente fica naquelas, se sim ou se não. Quem tem ideação suicida tá querendo morrer? Usando o português claro, tá buscando a morte? Isso, acho que essa pergunta é muito importante, né? Porque quando a gente fala sobre ideação, a gente está falando de uma pessoa que está procurando alguma solução para o seu sofrimento. Uhum. A morte não é o alvo principal. A morte aparece como uma suposta solução para esse sofrimento. Mas como a gente já disse, a morte aqui, nesse sentido, é esgotamento de possibilidade. Então o que a pessoa está buscando não é a morte, ela está buscando solucionar o seu sofrimento. E ela vai buscando, tentando achar uma coisa, tentando achar outra, e ela às vezes não vai ter o suporte, seja emocional, seja psicológico, Sim. E continua nessa busca incessante, até dado momento que ela tentou, e a única porta que se abriu seria do suicídio. Parece uma via de escape muito atrativa, né? Uhum. Porque parece que de fato por ali eu posso esgotar o meu sofrimento, né? Só que isso é interessante, né? Existe uma certa ambiguidade, né, nessa perspectiva, que eu tô querendo resolver um problema que é da vida, com a morte. Então isso é muito interessante, né? E acho que mostrar também esse aspecto ambíguo faz com que a gente entenda que o suicídio de fato ele é uma solução distorcida, que muitas pessoas em sofrimento ela não é capaz ali de discernir com clareza outras possibilidades, outras aberturas, ela não consegue inclusive qualificar a própria vida. Então acho que talvez isso é fundamental, né? O suicídio não é a solução para sofrimento. Sim, perfeito. Se eu perguntar para uma pessoa que ela está tentando se matar, eu estou induzindo ela ao suicídio? Sim ou não? Porque as pessoas ficam até com medo de perguntar. Tipo, você tentou um suicídio? Fala até baixinho assim, você tentou um suicídio? O que aconteceu? Sim. É errado? É certo? Eu estou induzindo ela a cometer alguma coisa? Porque às vezes a pessoa fica pensando que vai se sentir culpada, um pouco assim, né? Sim. Acho que talvez esse é o maior mito em relação à temática do suicídio. Né? De que falar sobre o tema induz pessoas a morrerem por suicídio. Sim. Eu entendo que se essa discussão é feita de maneira adequada, através de toda uma leitura qualificada sobre o tema, ela pode ter um efeito muito importante no quesito de prevenção, porque ela vai tirar toda aquela ansiedade, toda aquela angústia em relação ao tema. Então, todas aquelas fantasias que nós criamos a respeito do tema, uma conversa aberta sobre essa temática de forma muito precisa, a gente consegue tirar toda essa angústia que existe em relação a isso. Além de possibilitar que a gente externalize o que a gente está sentindo, pensando de forma muito mais clara. É claro que isso pode ser feito de forma sensacionalista, pode ser feito de forma totalmente contrária às perspectivas da psicologia e da própria suicidologia. E aí isso sim pode ter consequências terríveis em relação a essa temática. Então não precisa falar baixinho, você tentou suicídio. Não precisa. A gente não precisa falar baixinho sobre... nossa. A gente não precisa falar baixinho sobre o sofrimento. A gente pode falar abertamente sobre isso, externalizar o que a gente está pensando, sentindo. E a temática do suicídio não é diferente. Quanto mais a gente sabe sobre o tema, mais possibilidades a gente encontra, mais potencialidades, mais dispositivos, etc. Sim. Você lida com muitas pessoas que tentaram suicídio e tal, etc. Essas pessoas, elas preferem falar sobre ou elas evitam falar sobre? Porque essa dúvida da maioria das pessoas. Será que ela vai se sentir confortável em falar disso? Inicialmente, a pessoa sente muita dificuldade porque ela ainda chega com aquela expectativa do estigma. Poxa, se eu falar essa palavra que não pode ser nominada, né, a pessoa vai dizer alguma coisa, poxa, é frescura, é loucura, não sei, né? Enfim.
Mas a partir do momento que ela encontra o espaço que a gente estava comentando, né, de acolhimento e de escuta, ela percebe que ela pode falar abertamente sobre aquilo, porque é um sofrimento dela. É um sofrimento que está sendo escutado e respeitado. Tá. Então, naturalmente, ela vai falar abertamente sobre isso, sobre o que ela está sentindo, o que ela está pensando, porque ela sabe que ela não vai ser rechaçada, ela sabe que ela não vai sofrer retaliação, ela vai poder encontrar essas possibilidades de escuta. Vai depender muito do ouvinte ali, ou então da pessoa que perguntou. Do interlocutor, né? Eu ia falar interlocutor, mas eu falei, será que eu tô certo de falar interlocutor? Será que fala interlocutor ou não fala? Vai depender muito do interlocutor. Sim. Se ele pergunta só pra ou rechaçar, ou pra tirar sarro da pessoa, ou realmente pra ajudar, vai depender muito dela. Pensa o seguinte, você conseguiria se abrir com uma pessoa que você não tem vínculo? Não. A vinculação é fundamental num processo como esse, porque é a partir daí que eu entendo, poxa, ali eu posso falar sobre o que eu estou sentindo, que eu não vou sofrer retaliação. Uhum. Então, é por isso que a gente fala que o vínculo e essa relação é tão fundamental nesse processo de acolhimento. Perfeito. Então, todos nós que queremos ajudar alguém, antes de qualquer coisa, criemos um vínculo com a pessoa que você entende que precisa de ajuda. Crie seu vínculo. Exatamente. Certo. O vínculo é fundamental. O vínculo ele é ambíguo, né? Ao mesmo tempo que ele é o espaço onde são criadas as violências, produzidas as violências, ele também é o espaço onde elas são superadas. Exato. Então, acho que esse segundo aspecto eu acho que é muito importante pra gente, né? Uhum. Sim. Existe algum lugar, alguma situação, algum lugar mesmo, em que é um lugar que seja referência para as pessoas que tentam ideação suicida? Nós temos, acho que, diversos equipamentos, principalmente equipamentos da saúde, que podem nos ajudar em relação a essa temática da suicidologia. Nós temos as próprias UBSs, né? A gente não sabe, mas existe a presença de profissionais qualificados ali que podem ofertar esse trabalho de prevenção. Os CAPs, né? Os Centros de Atenção Psicossociais, também são fundamentais nesse processo de prevenção e pós-venção. Nós temos o CVV, que é uma instituição importantíssima, né? Eu participei do CVV há alguns anos atrás e entendo que é uma instituição que presta apoio emocional e que é fundamental nesse trabalho de prevenção, né? Eles fazem um trabalho por meio de chat, e-mail, telefone, presencial em algumas unidades, né? Então é um trabalho incrível e que tem sido um dispositivo fundamental nessa parte de prevenção. Sim, legal. Eu pergunto isso porque toda vez que eu trago alguém aqui que é envolvido com a saúde, ou até mesmo com a saúde pública, né, com o SUS e tal, eu sempre faço questão dela falar um pouquinho dessa área. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem. Não sabem a diferença de uma OBS para uma UPA. Sim. Ou de um CAPES para CAPES AD, para um CAPES IJ, para um CAPES sei lá o que. As pessoas não sabem. Poucas pessoas sabem até mesmo o que é o CAPES, né? Sim. Eu acho que é importante, assim, ainda mais quando a gente fala a respeito do suicídio, a gente está falando só, por exemplo, do aspecto da saúde. A gente está falando de um ser integral e saúde significa muita coisa. Sim. Então a gente está falando, por exemplo, de secretarias como Secretaria de Saúde, mas ao mesmo tempo Secretaria de Assistência Social. Até porque um ser humano com fome não é uma vida qualificada. Sim. Prevenção ao suicídio não se dá só no campo, por exemplo, do intrapsíquico. A gente está falando de um campo, por exemplo, da garantia de direitos. A gente está falando de um campo de condições básicas de sobrevivência. Então, isso tudo deve entrar nessa equação. Então, a gente está falando aí desde um CRAS da vida, desde um CREAS, né, que faz um acompanhamento mais específico. A gente está falando dos CAPs, né, a gente está falando das UBS, SUPAs, etc. Sim. Exatamente. Então, todos esses equipamentos que, de certa forma, estão dispostos ali, que fazem parte de prevenção, direta e indiretamente, mas que são todos eles muito importantes. Sim, perfeito. Você falou que trabalhou no CVV. Da mesma forma que CAPES AD, tal, todas essas ferramentas aí que nós conhecemos são pouco conhecidas pelo público, o CVV também. CVV, o pessoal fica naquela, o que é CVV? Confunde até com a agência de viagem. Então, o que é o CVV? Por favor, explica pra galera. CVV é o Centro de Valorização da Vida, é uma instituição, como eu já tinha mencionado, que presta apoio emocional, acolhimento, escuta. Eles têm diversas modalidades, né? Telefone, chat, e-mail,
Algumas unidades estão com atendimento presencial também, isso é super bacana. O telefone, por exemplo, é uma ligação gratuita, 188, né? 24 horas, então sempre vai ter um plantonista disposto a te escutar, a te acolher. E esse trabalho ele é muito importante porque é ali onde as pessoas encontram toda essa possibilidade de falar sobre o seu sofrimento de forma sigilosa, portanto que o seu nome nem é questionado, você não precisa falar quem você é, onde você mora, simplesmente vai ser escutado. Sim. Então, acho que é uma ferramenta assim, valiosíssima, né, na parte de prevenção ao suicídio. Sim, e pouco dito, né? Pouco dito. Sim. Mas, como você falou, tem todo um suporte aí, né? Tem todo um aparato para atender essa pessoa, né? Exatamente, né? Então são pessoas ali que estão se qualificando para ter essa escuta, né, mais precisa a respeito do tema, é uma escuta que é totalmente inibida em relação a preconceitos, a estigmas, e tudo isso acaba ajudando muito uma pessoa que está em sofrimento, sobretudo com a ideação suicida. Perfeito, perfeito. Guilherme, para mim, você foi cirúrgico em tudo que você disse aqui. Muito bom. Foi um prazer ter você aqui. Estamos chegando no final do podcast, né? Mas antes de chegarmos ao final, no final, eu falo, né, peço para que o convidado traga algum tipo de indicação, seja livro, filme, série, qualquer coisa que você possa trazer e que entenda que possa agregar para as pessoas que ouvem, que assistem o podcast. Fique à vontade. Bom, eu acho que eu posso fazer indicações sobre o tema, né? Acho que isso ajuda demais, né? Tem algumas literaturas que são bem importantes, né? Tem um texto, acho que é do Humberto Corrêa e Sérgio Barreiro, eu espero não ter errado o nome dos dois, são dois médicos psiquiatras, e eles têm um texto chamado Suicídio, uma Morte Evitável. Texto fantástico, um estudo amplo sobre o tema, que eu acho que ajuda muito, tanto profissionais, até curiosos sobre o tema, acho que é bem acessível. Uhum. É claro que é um texto denso, então, naturalmente, algumas informações ali não são de ampla divulgação, mas eu acho que pode ajudar bastante, né, pessoas que têm curiosidade sobre o tema. E vou fazer uma indicação de uma amiga, né, Fernanda Rezende, minha professora, que escreveu um texto fantástico, né, O Suicídio como Desamparo Humano. E é um texto, esse já mais específico, mais voltado para, de certa forma, profissionais da saúde, né, e ele tem uma outra leitura, um pouco mais complexa, e também indico, assim, né, de peito aberto, porque é um texto maravilhoso. Bacana, bacana, muito bom. Então, mais uma vez, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por essa conversa que foi leve. De verdade, achei que ia ser densa, pesada, e muito pelo contrário. Eu não senti pesado, imagino que as pessoas que também vão poder partilhar desse conteúdo, desse podcast, também não vão sentir isso, porque, de verdade, foi leve. Legal, cara, bacana. Espero ter contribuído de alguma forma. Demais, tá louco. Foi muito bom, muito bom, tá? Legal. Então, mais uma vez agradeço. Espero que nós possamos nos ver mais vezes e se encontrar mais vezes, porque foi um prazer te conhecer. E é isso. Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido, ouvido esse podcast, chegado até aqui. Espero que vocês tenham adquirido conhecimento, sabedoria, discernimento sobre o que foi tratado. Se caso você se identificou com esse tema, entende que precisa de ajuda, como nós dissemos aqui, tem o CVV, tem outras instituições que também trazem esse tipo de auxílio, esse tipo de amparo para você. E não deixe de falar sobre isso, não deixe de contar com as pessoas ao seu redor e pessoas confiáveis. Tá bom? Tá bem? Então é isso, fique bem, espero que tudo corra bem por aí e até o próximo episódio de Voz Terapia.